Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente fala sobre as mudanças importantes que têm acontecido na economia e na política do Japão. O parlamento japonês deve escolher um novo primeiro-ministro nessa semana. Tudo indica que, na verdade, pode ser uma primeira-ministra. Se eleita, a Sane Takaichi vai ser a primeira mulher a conduzir o país. A troca de governo acontece depois da renúncia do atual premier, que perdeu apoio por causa da insatisfação dos japoneses com a economia, em especial com a alta da inflação. A Sane Takaichi tem prometido contornar a desconfiança da população com um plano para aumentar os investimentos do governo e turbinar o crescimento econômico do Japão. Mas esse plano esbarra no endividamento público já elevado e ele pode, inclusive, alimentar as pressões inflacionárias. Então, como é que o Japão chegou nessa situação? E o que a gente pode esperar do novo governo? No podcast de hoje, a gente vai explicar melhor o que tem acontecido na economia japonesa e a gente fala ainda da visão do Federal Reserve, o Banco Central Americano, sobre os riscos para a inflação e o desemprego nos Estados Unidos. Inclusive, esse é um dos pontos que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, vai analisar no bloco de mercados globais. No Brasil, a gente traz os novos dados do IPCA, que mostraram um pequeno alívio na inflação, e a gente fala sobre a derrota do governo na MP, que tratava da tributação de diversas aplicações financeiras. Fica com a gente até o fim para saber mais. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Júlia Nunes. E hoje é 13 de outubro de 2025. Vamos lá? Os japoneses são bastante habituados a um ambiente de estabilidade na economia e na política, mas agora eles vivem tempos diferentes. Desde 2022, a inflação está acima da meta de 2% estipulada pelo Banco do Japão. Nos 12 meses até agosto, os preços acumularam alta de 2,7%. Parece pouco, mas para os japoneses, a inflação elevada é um incômodo, assim como a deflação também foi um problema por muitos anos. Na crise de agora, o arroz se tornou um símbolo do descontentamento da população com o aumento do custo de vida. O arroz, que é amplamente consumido no país, ele quase dobrou de preço entre 2024 e 2025. E como não poderia deixar de ser, esse incômodo apareceu nas urnas. O partido LDP, que governa o Japão de forma quase ininterrupta desde a década de 1950, esse partido perdeu a maioria no parlamento nas últimas eleições, agora em julho. Em busca de contornar a baixa popularidade, o LDP se moveu para eleger um novo presidente do partido, ou melhor, uma nova presidente. A Sane Takaichi foi a líder escolhida na última semana. Ela ganhou apoio com uma proposta de ampliar o crescimento econômico, e esse é um tema muito caro aos japoneses porque é uma preocupação de longa data. Se ela for aprovada pelo parlamento, a primeira-ministra promete que a economia japonesa vai dobrar de tamanho em apenas 10 anos. E esse plano é, no mínimo, ambicioso. Para vocês terem ideia, o PIB do Japão cresceu 1% ao ano, em média, nos últimos 30 anos. Então, nesse ritmo, levaria muito mais do que os 10 anos para chegar ao ponto de dobrar o tamanho da economia, né? O jeito, então, é acelerar o compasso do crescimento com mais investimentos do governo e das empresas. Essa é a promessa da Sane Takaichi, que quer ampliar os gastos em áreas como tecnologia e inovação, além de aliviar os custos para o setor privado, cortando impostos. Mas esse plano esbarra em um ponto fundamental: o alto endividamento do Japão. O país tem uma dívida bruta que equivale a mais de 230% do PIB, segundo a estimativa do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Então não é difícil imaginar que a proposta de ampliar gastos e cortar receitas deve piorar o endividamento japonês, né? Por muito tempo, para carregar essa dívida elevada, o Japão recorreu a juros negativos. Mas essa não é mais a realidade. O Banco do Japão levou as taxas para o campo positivo lá no ano passado justamente para fazer frente à alta da inflação que a gente citava agora há pouco. E não é que o aperto monetário tenha sido grande, tá? Os juros estão agora em 0,5% ao ano. O Banco Central japonês está tentando ajustar as taxas numa difícil tarefa de controlar os preços sem que esse aperto leve o país de volta ao problema da deflação. Mas ainda que baixos, os juros já impactam as contas do governo. O Japão gasta mais com pagamento e rolagem da dívida pública do que com educação, defesa e infraestrutura juntos. Então, ampliar o crescimento da economia nesse quadro vai ser desafiador, principalmente considerando os desafios estruturais de longa data que o Japão enfrenta. E eu estou falando aqui, por exemplo, da alta proporção de idosos, da baixa taxa de fecundidade e dos lentos ganhos de produtividade. Não por acaso, os planos do novo governo de aumentar os gastos estão levantando desconfiança. O iene recuou 2,5% frente ao dólar na última semana, e aqui vale dizer que nenhuma outra moeda de países desenvolvidos
perdeu tanto para o dólar no mesmo período. E um iene mais fraco acaba piorando a situação da inflação, porque os produtos importados ou os produtos cotados em dólar, eles tendem a ficar mais caros. Além disso, os juros longos dos títulos da dívida pública japonesa subiram. Isso significa que os investidores já colocaram na conta essa piora da dívida no futuro e estão cobrando mais para emprestar para o governo. E a tendência é que, com juros mais altos, sobre ainda menos recursos para investimentos. Por enquanto, está difícil enxergar como o novo governo vai equilibrar os pratos para alcançar um crescimento maior, sem agravar a situação da dívida pública, sem elevar a inflação e sem alimentar a insatisfação dos japoneses. Agora a gente deixa o Japão para falar dos Estados Unidos. Por lá, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, ele cortou os juros em 0,25 ponto percentual na sua última decisão ainda no mês passado. A ata dessa reunião saiu na semana passada e ela mostrou como o Fed tem avaliado o desafio de manter o pleno emprego e controlar a inflação no país. A maioria dos membros do Banco Central Americano se mostrou mais preocupada com um possível esfriamento do mercado de trabalho. Embora o desemprego continue baixo nos Estados Unidos, esses diretores do Fed avaliaram que os riscos de piora do desemprego aumentaram, enquanto os riscos de alta da inflação diminuíram ou ficaram iguais. Aqui no C6 Bank, a gente tem uma opinião um pouco diferente dessa. A gente não espera uma piora significativa do mercado de trabalho americano, já que a atividade econômica nos Estados Unidos ainda está preservando a sua força. Mas o Fed já sinalizou que deve cortar os juros mais 2 vezes em 2025 e a gente acredita que ele vai seguir esse plano, mesmo diante do shutdown do governo americano, que tem atrasado a divulgação de dados de emprego e que pode também afetar outras publicações. Vale dizer que, na nossa visão, a persistência da inflação acima da meta e a perspectiva de um aumento nos preços de bens por causa das tarifas comerciais, tudo isso são fatores que preocupam, e esses fatores deveriam levar o Fed a agir com cautela nas próximas reuniões. Pois é, e falando em tarifas, uma notícia que chegou no finzinho da sexta-feira é que os Estados Unidos ameaçaram aplicar novas taxas de 100% contra a China a partir de 1º de novembro. Essa fala do governo americano veio depois que Pequim anunciou novas medidas de controle sobre a exportação das chamadas terras raras, que são minerais importantes para as indústrias militares e de tecnologia. A China chegou a prometer uma retaliação, mas falas recentes de autoridades dos Estados Unidos sugerem que existe alguma intenção de negociar. Na sexta-feira, inclusive, essa tensão entre as duas maiores economias do mundo mexeu com os mercados, e isso foi um dos motivos para o real ter desvalorizado mais de 2% frente ao dólar. Agora a gente passa para o nosso quadro Mercados Globais, o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, conta como os investidores lá fora estão reagindo às últimas notícias econômicas. Hoje, ela começou com uma análise sobre como os mercados globais têm se comportado até agora ao longo de 2025. Então vamos ouvir. Começou o último trimestre do ano, foram 9 meses, não sempre foram fáceis, né? Tivemos bastante volatilidade nos primeiros 4 meses, incerteza sobre tarifas, mudanças políticas, mas no fim das contas tem sido um ano muito bom para os mercados globais até agora. O S&P 500 subiu 15% em dólares até setembro, com destaque para setores de tecnologia, serviços de comunicação, e as bolsas globais tiveram um desempenho ainda melhor, né? A China subiu 40%, Europa 34%, Japão 20% e mercados emergentes como um todo, 28%, tudo isso em dólares. E também na renda fixa a gente viu que ajudou a segurar a volatilidade e, além disso, entregou yields bem atraentes. Então, se a gente vê o índice Bloomberg US Aggregates, que representa a renda fixa de qualidade nos Estados Unidos, ele subiu 6% até setembro. Então, por que os mercados têm estado tão fortes mesmo com tanta incerteza política? Tem a ver com a empolgação com inteligência artificial, que não parou, né, o ano inteiro, e também sobre a retomada dos cortes de juros do Fed, agora em setembro, e claro, uma economia americana e um consumidor que parecem estar muito mais resilientes diante das tarifas do que antecipado antes. E para entender melhor todo esse cenário que a Marina trouxe, ela separou para a gente 4 assuntos principais que vale a pena ficar de olho nesse último trimestre. O primeiro é a paralisação do governo americano, chamado shutdown. Olha, até a hora que a gente está gravando esse episódio, os serviços públicos não essenciais nos Estados Unidos estão pausados, porque o país ainda não conseguiu aprovar um orçamento para os próximos meses. O impacto maior até agora
tem sido nos dados econômicos, né? A gente não recebeu os dados de payrolls para o mês de setembro, pode continuar impactando os dados que forem saindo. E claro, para o Fed isso vai dificultar um pouco mais o trabalho, tomar uma decisão de política monetária em outubro sem esses dados. Mas de qualquer jeito, tem outros dados aqui para o Fed levar em conta. O mosaico do mercado de trabalho como um todo continua apontando uma desaceleração no mercado de trabalho e parece que o Fed vai manter aqui a preferência por cortes de juros no curto prazo, apesar da inflação que está aumentando gradualmente. O segundo assunto é sobre o julgamento da Corte Suprema sobre as tarifas. Aqui, depois de 2 julgamentos de 2 cortes falando que essas tarifas recíprocas do presidente Trump, da administração dos Estados Unidos, são inconstitucionais, agora é a vez da Corte Suprema dar seu julgamento sobre essas tarifas que foram implementadas através do International Economic Emergency Powers Act, né? Uma forma do presidente implementar essas tarifas. Tem muita incerteza sobre o que vai acontecer ou não, mas é algo importante de monitorar, porque o governo dos Estados Unidos está recebendo muita receita das tarifas. Então, se aqui houver alguma mudança, a Suprema Corte falar que essas tarifas são ilegais ou inconstitucionais e tiverem que tirar ou até mesmo devolver dinheiro para as empresas, isso pode gerar volatilidade nos mercados. De qualquer jeito, aqui a administração dos Estados Unidos já disse que buscaria outros jeitos de implementar tarifas, talvez através de setores ou outras leis que permitem o presidente justificar tarifas de outras formas. E para terminar o quadro, é claro que as expectativas sobre as próximas decisões do Banco Central americano não podiam ficar de fora da análise da Marina. Então a gente vai ouvir o que ela tem a dizer sobre isso e ainda sobre os resultados das empresas no terceiro trimestre. Agora o mercado está precificando mais 44 pontos base de corte de juros esse ano. Tem mais visibilidade sim pelo curto prazo, o mercado de trabalho realmente está desacelerando, mas acho que a grande pergunta fica mais para 2026. Será que o Fed vai continuar com esse mesmo ritmo? Aí temos menos convicção, porque achamos que o impacto das tarifas ainda vai aparecer na inflação. Mas de qualquer jeito, no curto prazo, se o Fed continuar cortando juros, isso pode acabar sendo um apoio extra aqui para o mercado de ações e também de renda fixa. Por último, é muito importante a temporada de resultados do terceiro trimestre. Aqui temos os bancos puxando a fila, já começa agora essa semana, e o clima está bem otimista, não tem muito espaço, para erro, inclusive com esses valuations tão altos para S&P 500. Então os investidores estão de olho em como os resultados vão se desenrolar em cada setor. O que esperar? O mercado projeta que os lucros da S&P 500 cresçam quase 8% no terceiro trimestre, marcando aqui a maior desaceleração do segundo para o terceiro trimestre desde 2022, mas tem potencial aqui para surpresas e bastante upside vindo principalmente das 7 magníficas do setor de tecnologia. Aqui o mercado até espera lucros das 7 magníficas, essas 7 empresas que têm a ver com tecnologia, indo do 28% no segundo trimestre para 14% agora no terceiro, então desacelerando. E as outras 493 empresas, o mercado espera crescimento de lucro de 4%, abaixo dos 7% do segundo trimestre anterior. Então, claro, aos poucos aqui o impacto das tarifas está sendo sentido mais nos setores de consumo de energia. Mas temos que ficar de olho principalmente nos resultados de empresas de tecnologias que têm a ver com inteligência artificial, principalmente as grandes hyperscalers, que agora realmente os investidores estão de olho se o boom de AI é só hype ou se tem aqui algum progresso real, se tem crescimento de receita, margens operacionais fortes, produtividade, número de funcionários e fluxo de caixa livre forte para essas empresas de inteligência artificial. Esses assuntos que eu mencionei vão continuar influenciando o desempenho do mercado, mas a diversificação global segue sendo fundamental aqui para navegar esse ambiente que continua bem complexo no mundo inteiro. E antes de a gente partir para o Brasil, aqui uma última atualização do cenário internacional. Na sexta-feira à noite, o presidente da França, o Emmanuel Macron, ele renomeou o Sébastien Lecornu como primeiro-ministro. Então, o Lecornu, tinha deixado o cargo no início da semana passada, mas agora ele aceitou voltar para a função. Toda essa confusão acontece em meio a uma grande dificuldade que a França tem enfrentado para aprovar um plano para reduzir os gastos públicos. E para quem quiser saber mais sobre isso, vale a pena ouvir o nosso episódio 178. Agora sim, a gente volta a falar de inflação, mas aqui no Brasil. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, ele avançou quase 0,5% em setembro, puxado principalmente pelo aumento de mais de 10% no preço da energia elétrica residencial. Em agosto, o IPCA havia registrado uma pequena deflação de 0,11%, justamente por causa do bônus de Itaipu, que reduziu temporariamente o preço das contas de luz.
Como esse bônus foi pontual em agosto, agora o efeito se inverteu e as contas de luz e a própria inflação voltaram a subir. A boa notícia é que a maioria das categorias do índice mostrou variações um pouco menores do que as projeções indicavam. Eu cito aqui como exemplo a categoria de alimentação no domicílio, que caiu 0,4% e ajudou a conter a inflação em setembro. Em 12 meses, o IPCA acumula alta de 5,2%. Então, ele continua acima da meta de 3% e está acima também do limite de tolerância, que é de 4,5%. Na nossa avaliação, esse resultado de setembro, que veio melhor do que o esperado, ele mostra algum alívio na inflação. Por isso, a gente passou a ver chances do IPCA terminar 2025 um pouco abaixo da nossa projeção de 5%. Mesmo assim, fatores domésticos como o mercado de trabalho aquecido e a expectativa de um real mais fraco no ano que vem, tudo isso deve continuar contribuindo para uma alta dos preços, em especial os preços de serviços. E é daí que vem a nossa visão de uma inflação maior, em 5,2% no fim do ano que vem. Para terminar o podcast de hoje, a gente fala da medida provisória 1303, que estabelecia novas regras para a tributação de aplicações financeiras. Essa MP foi retirada da pauta da Câmara na semana passada e perdeu a validade. E qual era exatamente a proposta dessa lei, né? Entre outras medidas, a MP acabava com a tabela regressiva de cobrança de imposto de renda sobre as aplicações financeiras. Na prática, essa regra aumentava a cobrança de IR para investimentos de maior prazo. Bom, e agora, sem a MP, o Tesouro deixa de contar com um reforço na arrecadação que foi estimado inicialmente em quase 21 bilhões de reais. E o governo já disse que vai buscar alternativas para reforçar o caixa. Vale lembrar que a MP 1303 foi criada para compensar a arrecadação que ficou de fora do decreto que aumentava o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Então, a não aprovação dessa MP torna ainda mais difícil o cumprimento da meta de resultado primário, que é aquela regra de receitas menos despesas no próximo ano. Lembrando que a meta é de um superávit de 0,25% do PIB, o que significa que o governo precisa fechar o caixa no azul, em cerca de 34 bilhões de reais. Agora, se não conseguir aprovar novas medidas de arrecadação ou de corte de gastos, o governo pode ter que rever essa meta do arcabouço fiscal, porque vai ficar muito difícil fechar o ano com o caixa no azul. E chegou a hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Amanhã, terça-feira, vai ser divulgado o resultado da Pesquisa Mensal de Serviços, a PMS de agosto. A gente projeta uma leve alta de 0,2%, com expansão no segmento de serviços prestados às famílias. Aí, no dia seguinte, quarta-feira, o IBGE publica a Pesquisa Mensal de Comércio, a PMC, também de agosto. A gente espera uma estabilidade em relação a julho no varejo restrito. E no cenário internacional, estão previstos para sair na quarta-feira os dados de inflação ao consumidor, o CPI, nos Estados Unidos. O departamento responsável pelo índice confirmou que vai publicar as informações mesmo com a atual paralisação do governo, o shutdown que a gente falava agora há pouco. As nossas projeções para o CPI indicam que o núcleo da inflação americana deve continuar elevado, com risco de alta nos preços de bens por causa das tarifas comerciais. E com isso a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se você gostou do episódio de hoje, não esquece de seguir para não perder os próximos episódios e também compartilha com aquele amigo que gosta de ficar por dentro da economia. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time, junto com Bianca Alvarenga e comigo, Júlia Nunes. A edição de som e a gravação ficaram com a Marina Kubiak e a divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!